Muito se fala a propósito do chamado idealismo absoluto, a propósito de Hegel, o qual, no entanto, foi um pensador bastante atento à vida concreta, à materialidade da vida. E um dos veios de sua obra por onde se pode notá-lo é a sua dedicação, o seu olhar atento aos artefatos, àquilo que o ser humano é capaz de criar. Disso eu irei tratar nesta aula, que é a segunda parte de uma discussão sobre o chamado de Hegel à vida concreta, que dá início ao curso Hegel e a Morada do Espírito, uma leitura da fenomenologia em 10 aulas. Né? Curso conduzido por mim, Ronald Robson. Para quem não me conhece, eu sou autor de umas tantas publicações em filosofia e crítica literária, especialmente. Sou doutor em teoria e história literária e desenvolvo há alguns anos uma série de projetos independentes na internet. Bem, Hegel, conforme eu creio ter deixado claro na última aula, é alguém que não pode ser lido apenas na superfície de seu vocabulário. É alguém que não pode ser, sobretudo, tomado a partir daquilo que os manuais em geral apregoam. Eu nada tenho contra manuais, ao contrário, aprendi e sigo aprendendo muito com eles, e acredito que, na maior parte dos casos, os bons manuais estejam corretos, né? Não vou dizer aqui que grandes historiadores da filosofia unanimemente erraram a respeito de Hegel. Vou dizer, com o apoio de outros autores que seguirei citando nesta aula e nas seguintes, no entanto, que há um problema de ênfase, há um problema de possível desatenção aos problemas, às questões, às perturbações que cercavam Hegel no momento histórico em que ele, né, desenvolveu a sua filosofia. Eu falei disso um pouco, de alguns desses elementos, na aula passada. A quem não assistiu, eu não digo que necessariamente pare este vídeo agora e vá ver a aula anterior. Você pode continuar assistindo até o fim este, mas você precisará certamente, né, em seguida assistir aquela aula, a fim de que certas coisas que digo aqui não fiquem muito, não pareçam muito despropositadas ou deslocadas ou aéreas, né? Inclusive fiz algumas observações acerca do próprio vocabulário de Hegel, acerca do modo como a sua ênfase é mais poética que científica, acerca do modo como ele fazia de sua linguagem um veículo muito consciente do testemunho que ele queria dar da atividade do espírito. E esse é um dos elementos estruturais, formais, mais interessantes, né, da obra de Hegel, que é o fato de que ele jamais acreditaria, como muitos outros autores românticos do período, que a linguagem pudesse ser um veículo neutro, né? Que a linguagem pudesse ser apenas um leva e traz de conteúdos, né? Ao contrário, ele acreditava que a linguagem era algo que corporificava, né, as camadas mais altas de sentido, né?
E, portanto, a linguagem jamais é inocente, a linguagem jamais é algo impassível. E por isso ele precisava fazer, mesmo da sua prosa, uma morada do espírito, né? Precisava fazer da estrutura da sua obra um testemunho daquilo que ele estava empenhado em comunicar. Quem me conhece há mais tempo sabe o quanto eu considero necessário, por exemplo, que se registre filosofia em língua portuguesa. É absolutamente essencial que uma nação tenha uma discussão filosófica viva no seu próprio idioma. Isso poderá ser um pouco menos necessário nas ciências em geral. Muito em geral. Pois, por exemplo, quem estiver interessado em procurar discussões de história, por exemplo, da matemática, ou de certa epistemologia da matemática, por exemplo, e todos nós sabemos a importância da matemática nas ciências modernas em geral, notará que existe uma distância muito demarcada, por exemplo, entre certa escola francesa e certa escola alemã. Distância essa que é dada no próprio vocabulário, né, com que os matemáticos aprendem o seu métier. E existe até, sob certos aspectos, um saudável chauvinismo francês, uma visão humanista mais ampla da matemática, da parte de grandes matemáticos franceses, né? Hoje em dia, também um Laurent Laforgue, até outro dia um Jean Dieudonné, para não mencionar gente como Henri Poincaré, etc., cuja mentalidade traduz bem, né, o fato de que fizeram matemática em língua francesa. Né? Alguém poderá dizer, sim, mas essa matemática é compreensível em qualquer outra língua. Né? Sim, é verdade. Mas será que ela teria nascido daquela forma por pessoas que estavam envolvidas numa discussão matemática partindo de outra língua? Essa que é a questão. Ou seja, o solo existencial. Né? Mencionei na última aula o Michael Polanyi, seu livro Personal Knowledge, como um, um, um documento capital para esse tipo de discussão. Né? Ora, tanto mais será assim na filosofia. Né? A filosofia é uma manifestação integral do indivíduo, e enquanto tal, a língua que ele fala, a língua que ele se expressa, em sua totalidade, e não apenas no momento que vai se endereçar aos seus pares, a língua que ele fala na hora que ele vai comprar pão, na hora que ele vai cumprimentar uma pessoa na rua, na hora em que ele vai fazer, digamos, né, os seus votos matrimoniais. Né? Essa é a língua na qual ele, ou pelo menos através da qual, né, assistido pela qual, ele irá realizar o seu projeto filosófico. Então, essa língua, ela tem de trazer as marcas daquele testemunho. Né? A linguagem mais técnica a que nos habituamos ao longo de parte, mesmo da filosofia grega, mas sobretudo, né, da filosofia escolástica, dificultou ao longo dos séculos um pouco a compreensão desse fato. Né? Ou seja, a filosofia tem certos conteúdos que podem ser movidos para cá e para lá, então, portanto, é melhor ter uma língua universal. Né? Seja o latim ou hoje seja o inglês. Eu já vi inúmeras vezes professores, pesquisadores, né, assim chamados, pesquisadores de filosofia aqui no Brasil, mesmo gente de certa competência, dizer, não, escrever em português é besteira.
né? Você tem que escrever para a comunidade científica internacional, então eu já escrevo logo em inglês, né? Ora, eu não digo que você não deve escrever em inglês para a comunidade científica internacional. Não digo que você deva fazer só isso ou nem sequer principalmente isso, né? Eu acho que isso vai marcar uma distância muito clara entre os reais criadores, que obrigarão pesquisadores de fora a aprender língua portuguesa para ler Vicente Ferreira da Silva, para ler Willem Flusser, para ler Olavo de Carvalho, para ler outros filósofos que certamente estão se criando, né, no momento. Coisa que dificilmente o pesquisador que, não só pelo fato de que já vai estar escrevendo numa outra língua, mas é porque não tem o interesse adicional de cavalcar, não cria o interesse adicional de cavalcar o solo daquela filosofia, que vai estar ali naquela língua, né? Então você, por um lado, quer participar mais da comunidade internacional, do circuito internacional de debates, e ao mesmo tempo você, ao fazê-lo, afasta mais ainda o seu país, a sua língua, a sua cultura dessa comunidade, desse circuito de debates. Não pode ser assim, né? Pois bem, como eu disse, os românticos tinham bastante consciência disso, os contemporâneos de Hegel, mesmo do jovem Hegel, já tinham bastante consciência disso. E nós vemos a reflexão disso no próprio modo como Hegel utiliza a linguagem. Se sua filosofia é uma grande interpretação da consciência de si mesmo, né, como muitos tendem a vê-la, e é verdade em grande medida, pois o próprio Hegel, em diversas oportunidades, disse que o seu esforço era fazer isso, era compreender esse movimento de autocompreensão, né, da consciência. Se isso ocorre por outro lado, isso ocorre, né, numa certa particularidade que é a própria morada desse pensamento ali, né? A própria linguagem se pensando e por assim dizer, se exibindo de uma maneira especialmente pungente, que pode ser difícil em determinados momentos, né? E de fato há umas passagens da fenomenologia que até hoje, né, ressoam ambiguidades aos ouvidos mesmo daqueles que estudam mais atentamente a obra há décadas e décadas e décadas. Não é meu caso, até porque eu não, talvez não tenha tantas décadas de vida, mas eu sei que se Deus me der vida, eu estarei daqui a outras tantas décadas ainda provavelmente intrigado com certas passagens que iremos discutir nas aulas, conforme falei na última gravação, nas aulas 4 a 9, né, de leitura mais direta e cerrada da fenomenologia. Pois bem, isso esta é uma observação talvez muito ampla, né, para servir aqui de introdução a essa ideia de que os artefatos, aquilo que é feito, aquilo que é manifestação humana, é justamente por ser manifestação humana, por ser um encontro entre o dado e o construído, entre o universal e o concreto, entre, né, o mais pessoal e o mais comunitário, justamente por isso, algo como a própria língua, né, é um meio especial pelo qual penetrar na investigação filosófica, né? E eu queria então, a esse respeito, me afastar um pouco das leituras que faremos, né, em primeiro lugar, da fenomenologia, mas também, como eu anunciei já na ementa, né, está no meu site, ronaldrobson.com.br/Hegel. Também trataremos um pouco da ciência da lógica, mas eu vou deixar um tanto de lado esses dois textos principais e me referir à filosofia da história de Hegel, os cursos que ele deu entre 1822 e 1823.
né? É, eu gostaria de ler algumas passagens sobre a apresentação que ele faz da ideia de história mundial filosófica, né? A edição que utilizo, para ficar claro, uma referência, enfim, é a edição francesa, feita por Jean-François Ballaudet, e nela está entre as páginas, tudo que citarei estará entre as páginas 122 e 127. Né? Hegel basicamente está discutindo, né, três tipos de história, né, que seria, né, uma história ainda não reflexiva, né, ou uma história quase que natural ou ingênua, né, que ele chama de história originária, que é basicamente Heródoto ou Tucídides contando o que eles veem acontecendo diante de seus olhos. Olha, ascendeu ao trono da Pérsia fulano de tal, no ano tal, após a morte de não sei quem, e fulano de tal fez isso, e enfim, vocês compreendem que se trata de uma narrativa de natureza de testemunho mais claro e direto, né? Outra coisa já será o que ele chama de história reflexiva, que é basicamente, por exemplo, nós hoje, tomando obras de Tucídides ou de Heródoto e mais outros documentos, outros textos de primeira fonte, utilizando outras ciências como a numismática, a diplomática, etc., para reconstruir algo que nós não testemunhamos, né? Algo que não nos ocorre no momento, né? E por fim, Hegel fala, né, nessa história filosófica, né, que será uma variação, né, mais específica, né, da história reflexiva. Afinal de contas, né, ninguém vive, enquanto indivíduo particular, a história mundial, a história universal, né? Mas, defende Hegel, nós podemos compreendê-la, né? E o próprio fato de que nós possamos compreendê-la, segundo ele crê, né? Alguém poderá hoje é, dizer que não, é apenas uma ideologia compreender a história universal, como há pessoas hoje que, por exemplo, denunciam que o conceito goetheano e também marxista, né? Marx utiliza a expressão Weltliteratur, né, no Manifesto Comunista. Alguém poderá dizer que a ideia de literatura universal, literatura mundial, é um construto histórico do século XIX que manifesta uma certa ideologia, assim, assado, papapá, né? Mas essa é uma questão que vai um pouco além, seja em relação à literatura especificamente, seja em relação à história de forma mais geral, vai um pouco além do que quero de um modo muito pontual, né, discutir aqui a partir do que lecionou Hegel nesse curso, que é simplesmente uma questão de ordem, né, de teoria do conhecimento, pode-se dizer, pois a própria ideia de que eu possa ver em conjunto as certas civilizações, né, ainda que recortadas de maneira arbitrária, possa ver e compreender certos documentos, mesmo os mais apartados no tempo e na geografia, né, de nós, possa compreendê-los, esse fato marca uma certa qualidade do espírito, que é o fato de que existe
sempre para nós aquilo que Hegel chama um universal concreto. Universal concreto. Poucas expressões são tão hegelianas quanto essa, né? Pipoca aqui e acolá, indo e voltando ao longo da obra dele. E traduz muito bem esta, esta atenção desmesurada que ele tinha a particularidades. O seu vocabulário é alto, é muitas vezes bastante abstrato, justamente porque ele acredita que o mais universal é o mais concreto. No sentido de que é aquilo que é mais próprio a ser conhecido e que, portanto, tem um grau maior de existência. Isso lembra, aproveitando que citei Marx ainda há pouco, né? Lembra, né? Havia essa marca, mesmo no velho Marx, de hegelianismo assim, muito, muito vivo, né? Que era o fato de ele considerar, às vezes de maneira velada, continuar considerando, que o que existe de mais subjetivo, por assim dizer, é o que existe de mais real, mais, vamos dizer, mais concreto. Então, subjetivo na obra de Marx, claro, nos primeiros escritos sobretudo, mas mesmo no Capital, tem o sentido de que é o trabalho, por exemplo, o trabalho subjetivo é o trabalho pelo qual o indivíduo de fato se realiza enquanto ser humano, né, íntegro, uno, e não apartado, né, de si próprio no momento do trabalho. Né? Então, por exemplo, quando ele descreve as diferentes formas de vida, como ele chama nos Grundrisse, ele vai pintar, por exemplo, desde o quadro, vamos dizer, imaginem ali, né, já nos princípios da especialização, da divisão do trabalho, um camponês, né, medieval, como é que é a vida do cara? A vida é, por assim dizer, aqui. O cara acorda na sua propriedade, ele faz, a depender da hora, nessa questão do de jejum é uma questão muito moderna, né? As pessoas tinham outros horários e outros hábitos alimentares, mas vamos dizer, faz as refeições com a sua família ali no horário que for, a primeira refeição, trabalha, ali também, pois é, naquela redondeza, ele faz trabalho com os animais, trabalho com a terra, trabalho com o meio ao seu redor de forma muito imediata, então ele não estava apartado. Agora imagina, né, por exemplo, tinha uma pessoa que todo dia, eu sei que isso é a realidade de muita gente, né, mas, por exemplo, quando eu morava no Rio de Janeiro, eu conheci uma pessoa que todo dia levava 3 horas para ir para o trabalho, levava 3 horas para voltar do trabalho. A vida dela era um inferno por causa disso, obviamente. E o trabalho não tinha nada a ver com o que ela vivia na casa dela. O cara realmente ele tinha que ser 2, 3, 4, 5 pessoas ao longo de um mesmo dia. Né? Então, assim, o problema da divisão do trabalho não é simplesmente o fato de que cada um está se especializando demais numa certa coisa e perdendo a visão do todo, da humanidade e tal. Não, é o fato de que o sujeito se fragmenta. Ele mesmo é um conjunto de especialidades. Esse é o drama. Qual é a solução? Pô, não estou aqui para dizer solução. Eu sei que certamente não é a solução de Marx. Né? Não é a revolução do proletariado e sei lá o quê.
Embora ele próprio... enfim, não vou entrar nessa questão agora, né? Mas, enfim, qual era, de fato, a solução pregada por Marx? Ele era todo sabonete em relação a isso, né? Era muito esquivo. Mas, enfim. Então, esse é o problema. Então, é porque o subjetivo vai deixando de ser concreto. Ele vai se subdividindo em abstrações maiores. Cada especialidade é que aquele cara tem que se atirar, desde a especialidade doméstica até a especialidade do seu trabalho ali, ou a especialidade que o Estado lhe cobra, né? Você tem que conhecer, ou São Tanto tem que conhecer lei disso, de trânsito, o cara não tinha que conhecer nada, então ele se torna um sujeito legal especializado, né? E assim por diante. Então, ele se torna subjetivamente menos concreto, né? Menos unitário. Então, ele se torna, cada vez mais vai se tornando mais abstrato. Então, a condenação, né, que eu defendo estar no centro da obra de Marx, do mundo da alegoria, do mundo da abstração, não é uma condenação da subjetividade, porque para ele subjetividade coincide com concretude, mas uma condenação da abstração da subjetividade, que é quase sua negação, né? Isso, como eu disse, é uma marca extremamente hegeliana na obra dele. O tipo de marca que não se costuma observar, porque as pessoas ficam presas naquela discussão, ele inverteu ou não inverteu, ou como inverteu a dialética hegeliana, e percebam que eu acho que na última aula mencionei acho que só uma ou duas vezes, sem maior discussão, o termo dialética, porque justamente eu não quero engessar a discussão de Hegel nesses tati-bitate, nesses lugares comuns, nessa água parada, né? Daí não sai nada, né? Mas, enfim, para Hegel, justamente é concreto aquilo que é mais universal. E se tu tomares as coisas apenas do ponto de vista material, mais imediato, tu vai estar tomando ela a partir de certo aspecto muito específico. E, portanto, como é muito específico, é alheio ao seu todo. E, portanto, é uma abstração desse todo. Então, esse aspecto mais material, mais específico, é que é o abstrato. E o universal é que é o concreto. Porque o universal no sentido do nosso Mário Ferreira dos Santos, conforme, aliás, até um colega, o Vicente, me observou outro dia durante uma certa conversa. O universal é que vai, né, concrecionar esses vários elementos abstratos, né? Então, para Hegel, como dizia, o universal é que é concreto. E isso, né, se vê nessa discussão que ele faz da história mundial filosófica, né, na qual ele fala justamente, né, que o ponto de vista, né, dessa história não será um ponto de vista abstratamente, né, desacoplado, né, liberto de diversos pontos de vista gerais, né, onde se possa negligenciar outros pontos de vista, mas será antes a história mundial, antes será a história como um universal concreto, o princípio espiritual dos povos e a história desse princípio, né? Mais adiante, ele fala no concreto infinito, isso que é pura e simplesmente presente. Presente, e o substantivo presença tem um destacado lugar, como mencionei também na aula passada, no vocabulário de Hegel. E ele segue dizendo, né, o princípio espiritual é a totalidade de todos os pontos de vista particulares, né? Então, da mesma maneira como para a existência de um único objeto
vou tomar aqui um objeto qualquer mesmo da natureza, uma árvore, é preciso que concorra ali linhas causais diversas, da incidência da luz do sol, né? Do fluxo freático das águas para que as raízes possam se alimentar, né? Da intempérie específica daquele local, das condições climáticas, de vento, etc. Então, linhas causais completamente alheias umas às outras concorrem para que aquela única coisa, aquela árvore, né, cresça, frutifique ou define e morra, né? Da mesma maneira, a história mundial, universal, ela é uma confluência das várias particularidades deste ou daquele povo, que tomadas em si mesmas, né, essas particularidades, elas são, para Hegel, não, essa questão, né, a gente investe depois do ponto de vista, elas serão abstratas do ponto de vista da universalidade racional. Por quê? Porque elas serão muito particulares. Elas serão rupturas da concretude da experiência humana em sua universalidade. Então, o que ele está dizendo é justamente que o ser humano testemunha a vida do espírito na confluência do universal e do concreto. O espiritual, na obra de Hegel, ele é caracterizado, né, como isso, né, com essa confluência, né, e não, conforme eu discuti na aula passada, não como uma transcendência. O espiritual não é isso para Hegel, né? Essa própria transcendência no sentido religioso, por exemplo, para Hegel estará compreendida dentro, né, do horizonte concreto presente, né? Ou então simplesmente será uma abstração, né? Então, então ele segue dizendo: todos os aspectos e pontos de vista é, postos dentro da história, postos na história de um povo, mantêm entre si uma conexão a mais estreita possível, né? E aí ele dá o exemplo, né, de que, na verdade, ele cita o que ele próprio qualifica como um lugar comum, o fato de que as artes, a economia, as ciências, a história bélica, a culinária, etc., de um povo, num certo momento, compõem um todo, né, que testemunha o que é de fato aquele povo, né? Então, se tu quiseres compreender, por exemplo, Hegel, por exemplo, como falando agora, essa inversão. Pô, mas como assim, Ronald? Tu queres dizer que o cara está especialmente atento à concretude, mas ao mesmo tempo ele diz que se tu tomares aquela concretude isoladamente nela mesma, enquanto uma concretude abstrata, né, própria apenas àquele povo, aquele momento histórico, etc., eu estarei deixando de compreender aquele povo, aquele momento e, mais ainda, a universalidade, a generalidade dos pontos. Basta, por exemplo, um exemplo fortuito. Muitas vezes uma pessoa pode conhecer a literatura de um país, conhecer apenas a literatura, né? Gostar muito de determinados poetas brasileiros, e não conseguir, a partir disso, ter uma apreciação suficientemente correta do que é a existência brasileira, né? Que para Hegel ainda seria uma existência incompleta, não por ser brasileiro e só se fazer filosofia em alemão, né, mas simplesmente porque o próprio ser alemão e fazer filosofia em alemão, se tomado de maneira restritiva, será uma abstração, será um empecilho a chegar à universalidade. Então é preciso, a partir, né, dessas concretudes, ascender à real concretude, que é a da universalidade.
E ele exemplifica justamente notando que, ora, tá certo, todas essas coisas, todos esses aspectos de um povo, de uma nação em determinado momento estão interligados, mas eles não são sempre, eles não guardam sempre uma paridade. Então ele dá o exemplo, por exemplo, o exemplo ele cita a China, né? Que teria produzido, né, produzido joias, né, um florilégio poético, né? Ou seja, poesia indiana, né? Seria muito alta. Mas lá teria ficado presa a atavismos todo o desenvolvimento da arte do Estado, da liberdade e do direito. Né? Isso é a análise que ele faz ali na segunda, lembremos, na segunda década do século XIX. Né? Isso é muito interessante, que Hegel ia pegando tudo que aparecia ali, né, no, 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 no meio acadêmico alemão, que começava a ganhar aquela atração erudita espantosa e até terrível, né? Em termos de registro dos mais diversos quadrantes do mundo, de história das religiões, de história da língua, haveria o grande desenvolvimento da filologia, dos estudos de mitologia, etc. Então, assim, ele falava com algum conhecimento, mas que evidentemente não é o conhecimento que hoje nós temos ou podemos ter, eu não sou um especial conhecedor, né? Ou podemos ter, se quisermos, da, da cultura indiana, né? Sobretudo a cultura indiana clássica, né? Expressa no sânscrito antigo, etc., né? Do que tinha Hegel, mas ele ainda tinha algum bom conhecimento dentro do que era possível, né, conhecer naquele momento. Né? Então, se o cara for olhar apenas pela poesia, ainda ele não vai ter talvez uma concepção muito clara disso que Hegel diz ser um parco desenvolvimento da arte do direito, do Estado, da liberdade, etc. Mas talvez depois de conhecer esses outros aspectos, ao retornar à leitura da poesia indiana, sei lá, ele releu Mahabharata, o cara consiga talvez ver alguma ligação entre aquela abundância, né, poética e aquela carência de maior desenvolvimento de certa arte do Estado, etc. Como Hegel via. Né? Eu realmente não penso que seja o caso. Né? Seria preciso atentar ao contexto exato, ao que era o desenvolvimento dos Estados naquela região do globo, naquele momento, ao tipo de vida específica para fazer esse tipo de juízo. Né? Mas, enfim. Então, por isso diz Hegel, não se deve, né, não é preciso compreender a conexão dos aspectos como se todo aspecto devesse ser também tão desenvolvido quanto um outro. Né? Mas, né, seja como for, todo aspecto, né, mantém relação com o outro. E o espírito do povo, né, reflete em si mesmo os diversos aspectos da cultura. Né? E existe a relação, a unidade dos aspectos, essa relação, essa unidade dos aspectos é o que assegura, né, o lugar dentro dessas relações. Né? Ou seja, do ponto de vista a visão da unidade, você não sabe particularizar o local de cada coisa. Né? Ele vai dar um exemplo muito interessante mais adiante, que me faz retomar o que eu comecei dizendo ao abrir este livro, né, Lições sobre a Filosofia da História, que é quão curioso é o fato de que nós possamos compreender, vamos dizer, graus de unidade na história.
Né? Existe substantivamente uma unidade da história mundial, né? Bom, minha opinião particular é que, se existir, ela é um privilégio de Deus. Né? A nenhum de nós é possível apreender o conjunto de tudo que ocorreu, né, a seres humanos ao longo do tempo e daí ter uma visão unitária. Nós podemos, né, nós não podemos abdicar, né, da busca de compreender, né, porque senão nós caímos justamente em abstrações, em parcialidades e, portanto, não compreendemos de fato nada. Então, nós, de alguma maneira, estamos condenados a fazer filosofia da história. E temos de ficar o tempo todo, né, puxando a nossa própria orelha, dizendo, olha, não te deixe levar pelo impulso unitário, pois o próprio impulso unitário, né, de em tudo ver unidade, pode ele próprio nos levar à abstração e erro, a distanciamento de como as coisas são de fato, em vez de a aproximação. Porém, como eu acabei de dizer, nós estamos de alguma maneira fadados a isso. E Hegel nos mostrou como que esse fado se constitui. Né? Por que é um fado? Né? Nós não temos como não meditar sobre a história, não temos como, ao conhecer uma pessoa de um outro país e conviver com ela, não temos como não criar uma certa imagem do que é aquele povo, do que é aquela nação, de qual é a sua história. Nós não temos como não fazer isso. Né? E é bom que façamos. Né? Então ele vai citar a contemplação das ruínas como sendo um caso, né, um especial, né, de visão da história mundial que causa em nós uma tristeza. Mas justamente por causar em nós essa tristeza, é que mostra o nosso empenho pessoal em relação àquilo que nos é mais estranho, que poderia nos parecer mais abstrato por ser o mais distante, por ser o mais alheio, e, no entanto, no mais íntimo de nós, nós reagimos a isso que há de tão distante, porque justamente traduz a universalidade concreta da existência humana. Então, considerado negativamente, esse aspecto das coisas pode suscitar a tristeza. Em particular, a visão das ruínas de um antigo esplendor, de uma grandeza passada, que nos move a essa tristeza. Tudo parece desaparecer, nada parece perdurar. Todo viajante já experimentou essa melancolia. Vejam a clareza do texto de Hegel. Aliás, isso é bastante próprio às lições, né? São as lições de história da filosofia, lições de história da religião, lições de filosofia da história, etc, etc. Como era ele falando ali de viva voz, em sala de aula, e tendo ali por textbook, né, os 3 volumes da enciclopédia, que ele utilizou para isso, e sim, lá está o vocabulário técnico, etc. Então, os seus alunos tinham aquilo ali por referência e a explicação era o cara ali falando na frente. A explicação era, por se dizer, mais clara, né? Já nascia como explicação e não como primeira porrada, né? Isso, aliás, é um negócio que eu gosto muito em filosofia. Eu estava até outro dia conversando com um amigo, na verdade ele me lembrava disso. Filósofo, grande filósofo mesmo, ele não tem de ficar se explicando muito, não. Ele tem de entender as coisas e comunicar. Né? Como eu gosto de dizer, ok, tá aqui, estou eu aqui, né, na condição de
de subfilósofos, citando o plebeu da filosofia, explicando certas coisas de Hegel. Mas eu estou fazendo, né, isso é um traço particular meu, isso não é nenhum desmerecimento dos demais professores, ao contrário, mas é só porque isso me interessa para resolver certos problemas meus, senão eu não faria. Né? Aí vai assim, Ronald, dá aulas de história da filosofia, venha me falar de não sei o que, sei lá, não sei o que, eu até sei alguma coisa, já até li, mas eu não tenho interesse nisso agora, eu não vou ficar falando disso. Né? Não vou ficar, para que eu vou ficar explicando isso? Né? Isso daí não resolve nada para mim no momento, então não me interessa tratar disso aí. Né? Então, como Hegel me interessa para tratar de certas coisas, como toda essa discussão em torno de alegoria, de abstração, de desvanecimento da realidade, que é um tema que vem tratando um tempo. Enfim, eu estou simplificando muito. Então, né, me interessa dizer. Mas, como eu ia dizendo, por assim dizer, os imperadores da filosofia eles são os caras que mandam, como dizemos hoje, mandam a real e os outros que se virem. Né? Então, às vezes uma covardia do espírito tentar dizer certas coisas de uma maneira que representa quase que uma prevaricação de tanta explicação, tanta minúcia, porque o cara está com medo do juízo dos seus contemporâneos, dos seus pares, etc. Não vá lá e diga. Diga da maneira mais firme, potente e adequada que você puder. De preferência, de maneira clara. O problema é que às vezes a clareza é tão grande e a ideia é tão nova que a gente fica cego pela luz. Né? Isso é o problema de determinadas passagens de Hegel, isso é o problema de determinadas passagens até de Aristóteles. Né? Que seja um filósofo que extremamente rigoroso, ou pelo menos busca ser o mais rigoroso possível em suas exposições, e, no entanto, muitas vezes a gente ainda fica, né, ali boiando um pouco. Por quê? Porque, por exemplo, muitas vezes não está clara a motivação por ele estar dizendo tal coisa. E está lá a explicação, mas, enfim, a explicação, se há motivação profunda, às vezes não explica também nada. Então, muitas vezes é mais hábil você simplesmente dizer e colocar no próprio tom, no modo de dizer a motivação pela qual você está dizendo aquilo, do que explicar, 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 explicar. Né? E muitas vezes só o que você vai fazer é abrir margem para 1000 refutações que não vão se ater ao principal do que você queria dizer, porque você tentou mais se justificar do que dizer o que lhe interessava. Né? E no último curso, né, que dei, Iniciação à Filosofia com Henrique Vai, houve vários momentos, né, em que alunos protestaram, ou pelo menos estranharam. Pô, isso aqui que vai estar dizendo tá. Teve até o João mencionou, eu achei exagero, mas ele falou assim, pô, bem aqui parecia que eu estava lendo Lacan, né? Lacan, quem já leu, né, vai entender o comentário dele. Mas é porque o cara ele tá tentando dizer a coisa de maneira tão presentificada, tão clara e, portanto, tão impositivamente poética, para o negócio praticamente nascer dentro da tua cabeça, que pode gerar uma estranheza no primeiro momento. Né? E, enfim, então eu acho engraçado, né? O Weil, ele tem um estilo assim clássico, né? De uma clareza, mas é aquela coisa, é a carapaça, porque ali é cheia de poesia a prosa dele. Né? Mas enfim, já estou indo para outro rumo. Então, né? Esse aqui é um dos parágrafos, as passagens mais bonitas, aliás, que eu conheço na obra de Hegel. Tá? Então, assim, todo viajante já experimentou essa melancolia. Não é uma melancolia, né, que se liga ao encerramento de fins pessoais singulares. Né? A tristeza
que, por exemplo, se sente, né, diante do túmulo de homens célebres, né? Mas uma tristeza geral e desinteressada a propósito, né, ou por ocasião, né, em relação, ao declínio dos povos, de uma cultura, né, passada que veio, né, a se desfazer, se desintegrar. Todo degrau da história é construído sobre as ruínas do passado, né? Então ele segue discutindo, eu já mencionaria aqui, mas o que nos interessa aqui de maneira mais direta, é essa ideia de que justamente essa visão das ruínas gera essa tristeza, essa melancolia, que traduz um impulso, né, de universalidade extremamente atual, concreto, presentificado em nós, a partir de algo que não é atual, não é concreto, não está presentificado, é apenas uma sombra daquilo que foi, né? E esse é o tipo de observação que nós tendemos a encontrar em Hegel, e muitas vezes não prestamos atenção nisso pelo fato de que estamos presos demais a discussões aéreas. Enquanto a gente vê, olha, Hegel, para escrever a história de tanta coisa como ele escreveu, ele teve que pegar muito fato específico, meditar sobre muita coisa que aconteceu aqui, ali, assim, assado, etc. A tradução dele, num nível muito alto de universalidade racional, pode muitas vezes nos desnortear e perder de vista essas particularidades. E aí voltamos àquela crítica que eu mencionei na aula passada, que nós criticamos Hegel em virtude do que ele nos ensinou a desejar. Ele nos fez ver como desejável. Uma filosofia corporificada, uma filosofia existencialmente dada, né? Sobretudo a partir do novo cenário filosófico criado pelo imperativo categórico kantiano, que irei discutir na próxima aula, terceira aula. Pois isso criou, né, gerou toda um movimento que muitas pessoas hoje perdem de vista ao estudarem o assim chamado idealismo alemão, que é o de fato, filosofia como forma de vida. O filósofo era ali, ele se sentia como como alguém que estava recuperando certo modo de existência propriamente filosófico que se teria perdido. Pode-se disputar a parte do se teria perdido, mas não há dúvida de que havia ali um empenho real em ser filósofo full-time, 24/7, sem escrúpulos e sem abdicação. Havia isso da parte de gente como Schelling, de gente como Hegel, né? Havia muito claramente. E isso é algo louvável, a despeito de erros. E isso é algo que vem da filosofia de Kant, que hoje nos parece assim muito elucubratória e distante. Aí, sei lá, o cara está discutindo apenas a filosofia kantiana da matemática. Aliás, tem um bom trabalho, né, a respeito disso aqui no Brasil. Ou está discutindo isso, aquilo, e perde o ponto de vista de que essa filosofia deflagrou uma reexistencialização, né, de todo o cenário cultural alemão do período, né, e por isso se tornou muito pujante, né, muito pujante. Um Goethe foi criado nesse cenário, né, e houve um grande dignitário de nação europeia, de outra nação europeia, não lembro qual, que foi visitar Goethe lá em Weimar e disse: não, eu vim aqui conhecer a grande figura
da cultura alemã. Aí Goethe responde, né, então o senhor errou de rumo, deveria ter ido lá para Iena, né? Você deveria ter ido lá visitar Hegel. Né? É, é, pois bem, então esse universal concreto está tão fundo em nós que ele, por assim dizer, quando ele se reconhece no espelho como ao ver as ruínas de uma civilização distante, nós somos profundamente afetados por aquilo. Então, assim, um abismo, né, sorri para o outro abismo, né, vamos dizer dessa forma, talvez um pouco inexata. É, então, diz adiante Hegel, a, o- né, a ação e o sofrimento do homem, né, suscitam, né, o nosso interesse, né, na medida em que são nossa ação e nosso sofrimento. Né? Então, como pode aquilo que não traduz uma ação imediata nossa, é, traduzir evocar esse nosso sofrimento? É porque ali está também algo de nossa ação, e de nosso sofrimento, porque ali está um universal concreto. Né? A história mundial não é ela própria, senão um modo de aparição dessa razão única, uma das figuras particulares nas quais se revela a razão. Isso daqui está bastante concorde com a imagem popular que se tem de Hegel, se é que se pode dizer popular, né? Pelo menos popular entre quem fala de filosofia, mas deve ser lida à luz de tudo isso que eu acabei de lhes dizer, né? Senão ficará aéreo, abstrato e não hegeliano. Né? E justamente essa ideia do universal concreto permite me falar pelo menos um pouquinho de um livro muito interessante que foi publicado no início deste ano pela Cambridge University Press, do Clark Wolf, que já é uma personagem conhecida, né, nos estudos de Hegel e nas últimas décadas. Ele publicou esse livro agora, A Inversão da Filosofia Operada por Hegel, né? Hegel's Inversion of Philosophy, The Metaphysics of the Made. E isso que ele chama de inversão da filosofia é uma ideia muito na linha, conforme acho que mencionei na aula passada, na linha do Verum Factum de Giambattista Vico, né? De que o ser humano conhece privilegiadamente aquilo que ele próprio fez. Então, o terreno científico mais alto seria o da própria história, e não é, o, o das ciências da natureza, por exemplo. Né? Então, a própria história, pode-se dizer que essa é uma ideia tanto presente em Vico quanto em Hegel. Aliás, quem tiver interesse em 2 aulas de um curso em 2010, a Alegoria do Mundo, eu discuti parte da nova ciência de Vico. Está em algum lugar aí do meu site, vocês podem procurar e é um valor bastante acessível, enfim. Então, qual a ideia? A ideia de que mesmo o conhecimento de estratos metafísicos altos pode ser alcançado através de documentos da história. Então, para Vico, o conhecimento de, vamos dizer, uma lei natural, né, metafisicamente dada, ela se manifesta nos documentos, né, da antiguidade greco-romana, e a partir disso ele tenta recuar ao que era a ele, né, para ele naquele período ali, né, século XVIII, mais distante, né, ainda na história.
a fim de encontrar na aurora dos tempos, ou, em certo modo, como ele lê Homero, né, esses primeiros rudimentos de uma lei divina. Né? Então, aquilo que é historicamente dado é um caminho até para o metafisicamente mais alto. Né? Isso é uma ideia também, em certa medida, compartilhada por Hegel. Mas a partir desse ponto específico, ponto de vista específico, como discute Clark Wolf no Hegel's Inversion of Philosophy. Qual o ponto de vista? Ele dirá, eu separei algumas passagens aqui, Wolff, sim, a introdução ele discute, só para deixar claro aqui o contexto dessa situação, ele discute o fato de que hoje grande parte dos estudiosos de Hegel e mesmo dos filósofos em geral tem um ponto de vista naturalista, vamos chamar assim. Ou seja, de que o ser humano conhece algo que é dado, que é algo que é natural, na medida em que é independente do ser humano. Né? Então existe algo, esse algo é dado, ele é, em certo sentido, entenda a palavra como queira entender, externo, independente, né, da racionalidade humana, ele existe lá e o ser humano, objetivamente, que palavra horrível, mas enfim, conhece, né, aquela coisa. Né? Então, a natureza, por ser algo que simplesmente está dado, ocorre, né, vamos dizer assim, seria o campo mais em que seríamos mais que não seria mais apto ao conhecimento, né, a ser conhecido. Ao passo que as coisas criadas, a cultura seria o terreno mais móvel, mais subjetivo, no qual o ser humano participa mais e, portanto, influencia mais e, portanto, deforma mais, né, em sua percepção. Né? E daí toda essa cisão, né, vocês conhecem muito bem, das ciências da natureza e as ciências do espírito, enfim. Né? Algo que, como eu discuto, é um dos grandes mitos do ciclo, do que eu chamo de ciclo hermenêutico moderno, que está começando a morrer, se é que já está morto e a gente está simplesmente carregando o cadáver. Né? Nós já estamos adentrando um outro período histórico, me parece, e a discussão mais completa disso está lá, né? Está em cursos anteriores meus, talvez especialmente no que eu mencionei ainda há pouco, a alegoria do mundo. Então, Clark Wolf vai se opor, através de Hegel, né, a esse paradigma, né, natural. E ele vai defender o que ele chama de paradigma artefatual. Né? Pois, diz ele, e nós acabamos de ver Hegel nos mostrar isso, né? É um exemplo que ele não cita, aliás, no livro. Hegel olhando o quê? Algo feito pelo ser humano e já, de alguma maneira, quase que desfeito, e em grande medida desfeito pela natureza, pela intempérie. Nós vendo as ruínas de coisas que fizemos. Então, justamente, ele defende que Hegel justamente encontra nos artefatos, naquilo que foi feito pelo ser humano, o meio mais seguro de conhecer o nosso próprio modo de conhecer. Então, o caminho para a ciência mais alta é dado a partir do mundo humano, o que não significa reduzir tudo à subjetividade em um sentido solipsista, como muitos acreditam que Hegel faz. Não, ele não é. Aquela coisa, não se pode falar de idealismo absoluto a respeito de Hegel. Acho que seria um pouco escandaloso dizer que não. Sim, pode-se falar, mas desde que se compreenda o que ele está fazendo, o que ele toma como universalidade concreta, o que ele toma como espírito.
e o que, ao fazê-lo, no entanto, ele deixa de levar em conta em muitas passagens de suas obras, e assim se desvia do seu próprio projeto, coisa que analisaremos, por exemplo, durante a leitura da Fenomenologia. Mas é sem dúvida no artefato como universal concreto que Hegel vê a via para a ciência. Então, diz Clark Wolff, né, em contrapartida ao paradigma, né, naturalista, argumentei que Hegel endossa um paradigma artefatual de conhecimento filosófico. Um paradigma artefatual implica que o melhor caso de conhecimento filosófico objetivo está mais próximo do conhecimento que temos de um artefato dependente da mente do que do conhecimento que temos de uma coisa da natureza independente da mente. Mais adiante ele diz, uma forma iluminadora de ver o trabalho filosófico de Hegel, acredito, é como uma tentativa continuada de desafiar essa prioridade filosófica da natureza e do natural sobre o reino do feito pelo homem independente da mente. Né? Um paradigma artefatual permite, portanto, que o conhecimento filosófico seja diferente de uma teoria, ele coloca as piadas, coloca a palavra aspiada, que o conhecimento filosófico seja diferente de uma teoria na qual apreendemos um objeto que é independente de nossa participação em sua existência. Ao contrário, Hegel está vendo justamente a conjunção, o modo como nós não... o fato de que nós não podemos deixar de nos empenhar em relação aos artefatos é uma garantia de que nós temos acesso mais direto a ele, porque nele nós concretizamos o universal. Na medida em que, digamos assim, nós vamos do projeto da casa à casa erigida para nela morar, nós fazemos, digamos que, o trajeto inteiro do espírito e da cultura. E é de especial interesse, eu não sei se vai ser possível, né, fazer isso ao longo do curso, mas talvez eu mencione alguma coisa a respeito, a leitura que ele faz do terceiro volume da Ciência da Lógica, de Hegel, que é o volume dedicado assim, digamos, à ciência do conceito. Né? Pois justamente na concepção hegeliana de conceito é que ele vê a meditação mais robusta sobre que enseja isso que ele chama de paradigma artefatual. Então, parte do ponto de vista do qual eu estou falando, né, leva em conta essa apreciação muito interessante do Clark Wolff. Por fim, para concluir esta exposição, eu queria ler um trecho de outro livro que eu já mencionei também na transmissão anterior, que é o do David Walsh, né? The Modern Philosophical Revolution, The Luminosity of Existence. Um trecho de um parágrafo que está na página 93. O livro tem uma única edição, então, enfim. Ele está tratando da maneira como Hegel radicalizou a ideia de uma filosofia da existência. Não apenas como uma teoria, em aspas, como Clark Wolff, né, escrevia, e como li há pouco, mas como um chamado muito radical a viver na consciência de que a todo momento estamos manifestando o Espírito. O passo evangélico de que nós somos, né,
o lugar do espírito, ou a morada do espírito, traduz bem, e por isso eu escolhi para título do curso, essa ideia. Nós temos de fato ser o tempo todo morada do espírito enquanto filósofos. É certo que talvez não seja fácil relacionar o Espírito Santo com, obviamente, isso que Hegel está chamando aqui de espírito, né? Afinal, um é um mistério e, e é uma manifestação profunda da caridade, e ao passo que aqui no nível apenas filosófico, a princípio, isso não necessariamente chegará a isso, né? Mas é preciso que cada filósofo seja uma encarnação dessa visada para o universal concreto, para o existencial. Então, escreve Walsh, a metafísica não pode mais proporcionar os primeiros princípios de uma vida ética quando a filosofia tornou-se ela própria um modo de vida ética, né? Justamente porque isso é algo que vamos discutir na próxima aula, justamente em virtude da maneira como Kant traz, né, a vida ética para um nível de concretude a que filosoficamente não estávamos habituados. Isso gera alguns problemas, gera, mas eu diria que reessencializa em nós a liberdade e o senso da vida ética. É disso que ele está falando, por isso que ele está opondo, de alguma maneira, a metafísica à vida ética, né? Ou melhor, metafísica e vida ética em vista dos primeiros princípios. Pois esses primeiros princípios, o conhecimento mais alto, teria de passar pela via da ética, né? Não daria para, vamos dizer assim, como Aristóteles escreveu uma obra chamada Metafísica e escreveu uma outra, né, dedicada à ética, né? A própria ética é o caminho para, né, a vida moral é o caminho para as realidades mais altas. E é por isso que Hegel terá de lidar com o cristianismo, a maneira dele, evidentemente, que não é a maneira ortodoxa, acho que sob o ponto de vista de nenhuma ortodoxia, se protestantes e evangélicos aceitarem e que se fale em uma certa ortodoxia luterana, uma ortodoxia calvinista, mesmo nesse cenário, né, Hegel cai bem distante, há muitas influências ocultistas, há muitas leituras de Jacob Böhme na obra dele, enfim, que é uma coisa que eu falaria um pouco, mas não é o foco, né? Aliás, até uns poucos anos atrás, foi defendida na Federal de Pernambuco uma tese sobre o Hegel místico, né? E de um pesquisador de sobrenome Camarote, né? Está disponível online, quem quiser procurar, né? Bom, se ele olhar isso aqui, né, ele que me perdeu a observação de que o trabalho, né, não está bem escrito e às vezes é penoso atravessar aquele negócio, mas é certamente um levantamento, como se espera de uma tese séria, um levantamento suficiente, satisfatório do assunto, da bibliografia, etc. E é algo que tem seu valor. Então, temos no Brasil esse trabalho. Ele incorpora lá o do livro do Nagy, ele incorpora o trabalho de Wegelin, incorpora mesmo os insights antigos de William James acerca de hegelianismo como um estado alterado de consciência, que é uma coisa interessante. Enfim, eu posso voltar a falar dessas coisas em outras aulas, mas eu não queria pegar por esse viés que para um será sensacionalista, mas sobretudo é porque não tem uma relação direta com o que me
moveu a tratar de Hegel, né? Então, enfim, fica em segundo plano. Então, o Walsh estava falando, né, que a metafísica não pode mais proporcionar os primeiros princípios da vida ética quando a filosofia se tornou ela própria um modo de vida ética. Essa é precisamente a revolução, né, que se processa na história da filosofia moderna. É a ética que agora proporciona a fundação ou fundamento da metafísica, pois nós não temos acesso a outra ordem do ser, não temos acesso à ordem do ser senão através de nossa participação nele. E o Walsh é discípulo de Eric Wegelin, então vocês certamente percebem aqui a presença dessa ideia de participação, mas ocorre que essa ideia também muito hegeliana, através da ideia de presentificação, né, e não de participação. Mas, enfim, você tem, né, metaxe platônica, etc. Eu não vou entrar nisso agora, mas tem toda essa reverberação aqui no vocabulário dele. Especulação não é uma via separada rumo ao que é, mas antes o resultado de uma abertura existencial prévia. Esse é o insight, né? Essa é a intuição que Hegel tomou de Kant e refinou naquilo que poderia, digamos, responder à reclamação de Platão de que a queixa de Platão de que as questões mais importantes não podem ser postas por escrito, ou a advertência, né, platônica. Ou seja, essa ideia de que, da mesma maneira de que você não pode escolher simplesmente uma via metafísica dedutiva e alcançar isso e aquilo como sendo o primeiro princípio e como sendo a via de derivação, desde, digamos, sei lá, do primeiro princípio o nous humano, etc. Da mesma maneira que você não poderia fazer isso se não vivendo isso pela via ética, né? Da mesma forma, né, Platão diria isso, que ele está comunicando aqui, que as questões mais importantes não podem ser postas por escrito, elas podem ser vividas, né? Quando a filosofia reconhece que o movimento da existência pode ser revelado somente através do próprio movimento, né, desse próprio movimento da existência, ela cessa, né, a filosofia cessa de ser, cessa de tratar de algo que não seja o que ela é, né? O termo perde a sua fixidez e se torna, digamos, momentos em um todo do qual estes momentos são parte, né? O que lembra bastante o que li ainda há pouco para vocês em Hegel sobre os diversos momentos da história universal, sobre as diversas particularidades do universal concreto, que só pode ser concreto no indivíduo que reage a ele, que se reconhece nele, como ao sentir aquela tristeza, aquela melancolia, aquela profunda identificação universalmente humana e racional ao se deparar com ruínas de um império pretérito e distante, né? Pois bem, isso era o que eu tinha para lhes dizer nesta segunda aula. Nosso curso seguirá para a terceira aula, tratando das bases para o estudo de Kant e do jovem Hegel. O
que nos permitirá entender melhor esse giro da filosofia rumo à existência, né, que iniciado com Kant e que Hegel levaria, né, para um outro rumo, né? Ele, como eu mencionei em certa passagem da aula passada, ele discordaria abissalmente de Kant em relação a coisas fundamentais, até porque, vamos ser sinceros, né, a cultura filosófica de Kant era uma coisa assim estreita. Já se pensou que fosse mais estreita, né? Hoje, né, faz umas décadas, aí, certos defensores saíram em campo e mostraram que, bom, não, talvez ele tivesse um pouco mais de leitura, né, disso, aquilo, outro, mas era uma leitura centrada na cultura filosófica alemã do período e na percepção que essa cultura tinha de períodos anteriores, através de manuais. Então era uma cultura muito mais estreita, a cultura filosófica de Kant. Já Hegel veio no momento, como eu mencionei há pouco, de grande expansão dos departamentos de humanidades na Alemanha, com a publicação de inúmeros trabalhos de histórias da filosofia medieval, antiga, e ele leu isso daí com uma concentração imensa, lia é, as línguas antigas, lia praticamente ali as principais línguas europeias, então ele leu muita coisa, né, de filosofia que seria inconcebível para Kant. Então muita coisa ele percebia como uma estreiteza, quase que um provincianismo kantiano frente àquela maior universalidade universitária, né, que ele tinha crescido, né, em que ele desenvolveu os seus gostos, sua filosofia, sua obra, né? Então, acredito que essa terceira aula será bastante interessante. Espero que vocês tenham se interessado pelo curso, se inscrevam. A partir de agora, dessa terceira aula, as transmissões que serão exclusivas para os inscritos. Nós teremos transmissões ao vivo e gravadas, como essa. Acho que no total, não sei se eu consigo ver aqui agora, mas enfim, eu programei 3 a 4 aulas ao vivo e as demais gravadas, né? Se bem recordo, é isso, né? Eu fui, né, intercalando as aulas ao vivo com as gravadas, a fim de que tenhamos momentos ali para tirar dúvidas, né, ao vivo, dialogando, né? E não, ou seja, não é questão de você me mandar uma pergunta e eu responder da aula, não, a gente conversa, assim que eu prefiro fazer, né? E sempre fiz, aliás, nesses anos que eu tenho desenvolvido projetos online. Então, a terceira aula já será ao vivo. As informações estão aí em links abaixo, né, na descrição do vídeo. Espero ver vocês em breve. Até mais.